Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é José Wagner, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jabuticabal. Eu já estou há 5 anos no mercado, né? Estou com 5 anos de formado. Atuei em empresas de químicos, hoje trabalho com a parte de biológicos e nutrição e sempre gostei da área de nematologia. Né? Desde a minha época de graduação, eu fui orientado do professor Jaime, do professor Pedro Soares, lá na Unesp de Jabuticabal, e sempre me interessei pelo assunto, né? Desde quando eu estava na graduação. E aí depois que eu saí, né, fui me dedicar à carreira, ao trabalho, né, e tirei um pouco mais o foco dessa parte. Porém, a gente necessita, hoje eu vejo que a gente necessita muito de informação, porque são poucos profissionais que são especializados em nematologia, né? Então o mercado hoje está carente de informação disso, né? As pessoas estão carentes de informação, tanto os profissionais que prestam consultoria, por exemplo, um atendente de revenda, um vendedor, né, de uma revenda, um consultor, produtor, ou mesmo um representante técnico de vendas, como eu, que às vezes na correria do dia a dia acaba pecando um pouco por deixar de estudar, deixar de se informar. E a intenção desses vídeos que eu vou começar a fazer é a gente trazer estudos, né? Uma parte da nematologia que eu estudo, vou deixar os materiais que eu estiver lendo, artigos, enfim, na descrição do vídeo ou no final do vídeo, para não ter segredo, não ter mistério, todo mundo ter acesso e a gente trocar ideia mesmo, trocar informação e aprender junto, né? O maior sábio é o eterno aprendiz. Então não tem quem saiba tanto que não possa aprender e quem não saiba nada que não possa ensinar, né? Essa aqui é a intenção dos vídeos que eu vou fazer aqui. Então, como primeiro tópico que a gente vai estudar aqui, para começar, né? Vamos começar do início, né? O que é um nematóide, né? Nematóides são vermes cilíndricos, né? Eles têm várias formas, né? Vamos dizer assim, mas a mais predominante é a filiforme, forma filiforme, em forma de fio. Inclusive é daí que vem, né? Essa palavra, né? Nematóide. A etimologia dessa palavra, né? Vem de nema, que significa fio no grego, e oide, que vem do grego eidos, que significa forma. Então, nematóide nada mais é, na tradução do grego, né, forma de fio. Então é um verme em formato de fio, apesar de ter várias formas, né? Tem alguns nematóides que têm forma de globo, outra em forma de rim, que aí a gente vai ver mais para frente com os estudos, mas o predominante é a forma de fio, né? Até daí que vem a palavra. Então a gente tem, vindo dos nematóides, né, a gente tem três tipos, né? O primeiro tipo é o nematóide de vida livre, que ele vai estar ali no solo, vai ajudar na decomposição de matéria orgânica, não vai ter um problema de ataque a plantas, a animais, enfim. São nematóides de vida livre, a gente consegue até observar eles em lâmina quando a gente está fazendo uma contagem de fitonematóides. Né? A gente consegue ver nematóides de vida livre. Outro tipo de nematóide são os zooparasitas, que são os mais conhecidos, né? Até porque a gente tem aí, se a gente for ver, né, lombriga, por exemplo, é um nematóide zooparasita que parasita o homem, né? Então, os zooparasitas são os mais conhecidos, porque todo mundo sabe o que é uma lombriga. E os nematóides que a gente vai estar estudando aqui, que dentro da agronomia, né, são os fitonematóides, ou fitoparasitas, né? Que são o objeto de estudo nosso, né, aqui nesses vídeos, e que a gente vai dar o foco. Os fitonematóides são pouco conhecidos, apesar de causar muito dano, né, na agricultura, e apesar de ter muita gente falando sobre isso, não tem informações robustas sobre ele, né? Até por isso que eu estou querendo começar esse projeto desses vídeos para a gente estudar mais e ter informações mais robustas, trazer as informações de uma forma mais simples de se entender. Até gostaria da ajuda de vocês, comentar e dar esse feedback, né? Como é que está a linguagem, se está muito pesada, carregada na parte técnica, eu vou tentar buscar trazer da forma mais simples possível para a gente entender, tá bom? E os fitonematóides são inimigos invisíveis. Por que isso? Né? Eles são minúsculos, né? Os fitonematóides eles têm de 0,2 a 3 milímetros. Então isso aqui para a gente ver a olho nu
praticamente impossível lá no solo, lá no campo, né? A gente consegue ver a olho nu? Consegue. Depois que a gente faz uma extração do nematóide, coloca ele num tubo de ensaio e se a gente olhar ele contra a luz, a gente vê. Agora, identificar, a gente só consegue identificar na microscopia, tá bom? São vermes microscópicos. Com uma exceção, né, uma ou outra exceção, por exemplo, a fêmea de heteródera, a gente consegue ver na raiz, que é o nematóide do cisto. A fêmea a gente consegue, quando a gente arranca a raiz ali, a gente vê as fêmeazinhas na raiz. Tá? O Tubixaba tuchawa é um outro nematóide que a gente consegue ver a olho nu. Tá? Outra coisa importante para a gente falar aqui, porque que ele é inimigo invisível, né? Ele fica subterrâneo. Preferencialmente, pessoal. Preferencialmente, porque a gente tem o causador da soja louca, que também é um nematóide, que ele fica na parte aérea da planta, tá? E outra coisa que vai caracterizar ele como um inimigo invisível, né? Os sintomas não são específicos, os sintomas do nematóide. É claro que vai ter lugares que a gente chega, por exemplo, no nematóide das galhas. A gente chega, arranca uma planta, vê que tem galha na raiz, a gente pode afirmar com 90% de chance que aquilo ali é um nematóide das galhas, é um meloidógeno. Outra coisa, o heteródera, que é o nematóide de cisto que eu acabei de falar, a gente arranca, consegue ver as fêmeazinhas ali. Mas, no geral, outros nematóides a gente não consegue saber. Por exemplo, um pratilencos, ele é migrador, ele não vai ter esse tipo de sintoma na planta. Tá? Então, por não ser um sintoma específico, que pode ser confundido, também torna mais difícil a gente identificar ele a campo. Então, sempre vai ter que estar fazendo uma análise desses nematóides, né? Para a gente ter uma ideia aqui, eu vou tentar colocar aí no vídeo uma arte, uma imagem, mas eu vou fazer um desenhozinho aqui para a gente ter uma ideia de qual que é o tamanho de um nematóide, né? Imagina isso aqui, ó, é o buraco de uma agulha, gigante, né? O nematóide vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. Esse tamanho e essa espessura. É muito pequeno, por isso que dificilmente a gente consegue ver ele a olho nu, tá? Então, para a gente começar, eu não quero fazer vídeos compridos, né? Vão ser vídeos mais curtos, mais objetivos, mais simples para a gente aprender e trocar ideia. E eu acho que a gente ganha mais objetividade, mais foco. E quando a gente tem um vídeo muito comprido, de 15, 20, 30 minutos, fica maçante, a gente acaba perdendo foco e não fala do que a gente tem que falar, tá? Então eu espero vocês, comentários aí, sugestão de tópicos, feedbacks aí de como ficou esse primeiro vídeo, fazendo esse primeiro teste. E vamos que vamos, pessoal. Vamos estudar nematologia e levar conhecimento, tanto levar como trazer conhecimento para nós, né? Obrigado, até o próximo. Abraço, tamo junto.